nos dando um apoio importantíssimo, funcionários desta casa, Jamil, representando a imprensa. Antes de começarmos a conversar, Aparecido, eu tenho que te advertir que o artigo 203 do Código de Processo Penal diz que o senhor tem a obrigação de falar a verdade, o senhor está prestando um esclarecimento como testemunha, e se porventura ficar comprovado que o senhor mentiu para esta comissão, o senhor poderá e será processado por falso testemunho, correndo risco, inclusive, conforme for, de sair daqui detido. Tá certo? A funcionária Nicole Bueno foi notificada por escrito que teria que comparecer hoje, às 9 horas da manhã, aqui perante essa comissão de inquérito para ser ouvida? Só um instantinho, vereador. Por favor, troquem de lugar. Aqui tem um microfone e eu peço que o senhor Aparecido responda pelo microfone, por favor. Pode falar. Ela entregou para a gente um requerimento pedindo documentos. Esse eu recebi por WhatsApp e depois pessoalmente. O procurador da Câmara foi lá, nós entregamos os documentos e depois alguém na secretaria, que eu fiquei sabendo agora, a Meire Casari, recebeu um documento, mas que não me repassou, avisando desse depoimento hoje às 9. Quando eu recebi a notificação do procurador por WhatsApp, eu liguei para a Nicole e ela disse que não sabia dessa convocação para o dia de hoje. Quem foi a funcionária que recebeu? A Meire Casari. Meire Casari foi a que recebeu o ofício. Isso. Um ofício endereçado ao senhor, Aparecido de Mello. Exatamente. E ela não o entregou. Na verdade, ela entregou, me falaram que a Nicole levou o requerimento, ou seja, a Nicole saberia. Não, mas o que eu estou perguntando é o seguinte, a Meire assinou que recebeu um ofício endereçado para o senhor e não entregou para o senhor. A Meire me entregou o ofício dizendo que a Nicole levou na secretaria. Mas o ofício chegou às mãos do senhor, então? Chegou às minhas mãos. E mesmo assim, o senhor não notificou por escrito a funcionária Nicole de que ela deveria comparecer aqui? Não notifiquei, porque eu imaginei que foi a Nicole que entregou o ofício. Nós sabemos que não existe imaginação no poder público. O poder público é feito por escrito. É porque ela recebeu o primeiro requerimento e eu imaginei que esse também ela tinha recebido. O requerimento deveria ser entregue a mim, se a gente fosse pela lógica, né, em relação aos documentos, que sou o secretário. E o que aconteceu? Esse segundo requerimento, eu imaginei que ela recebeu também e estava me passando. O primeiro ela recebeu, de documentos, e ela me repassou por WhatsApp. Não fui o secretário que recebeu o requerimento. Sim, mas eu não estou falando do requerimento, eu estou falando do ofício de intimação da funcionária Nicole. Esse ofício chegou às suas mãos? Chegou, me falaram que foi a Nicole que recebeu e que estava me passando. Então, eu pensei que ela já... Quem me falaram? A Meire me falou que a Nicole recebeu o requerimento. Então, a Meire falou que quem entregou o ofício para ela foi a Nicole, é isso? A Meire falou que a Nicole entregou para ela. A Meire não falou que foi o nosso procurador jurídico que levou pessoalmente lá? Eu fiquei sabendo hoje de manhã isso. E liguei para a Nicole falou que não sabia. Aí eu fui investigar entre os funcionários e o Miro me disse, não, a Meire que entregou aqui falou que foi a Nicole. A Meire Tassinari. E como não no ofício, no requerimento, a Nicole recebeu, eu pensei que ela teria recebido agora, como chefe de cultura, a convocação. Foi um erro de informação, da minha parte eu deveria ter, confirmado com a Nicole, mas como o primeiro requerimento, ela recebeu em mãos, eu imaginei que esse também.
Na verdade, ficou comprovado aqui a total irresponsabilidade da secretaria do qual o senhor é secretário e o pouco caso que vocês fazem perante essa comissão especial de inquérito. O que o senhor sabe da Lei Aldir Blanc? É uma lei que foi instituída o ano passado para dar assistência a espaços culturais e também um auxílio para os trabalhadores de cultura. A gente sabe que teve alguns editais, o primeiro foi para atender os trabalhadores de cultura e o segundo, espaços culturais. Esse ano nós não tínhamos um saldo em conta, mas não podíamos gastar, porque a recomendação do Ministério da Cultura era para guardar os recursos até que uma nova lei fosse promulgada. O senhor sabe me dizer quais eram os requisitos para que esses espaços culturais conseguissem receber a verba? Havia alguns que eram listados no edital, nos editais, no caso, né? De cabeça, eu lembro que um dos era ter a inscrição junto ao município ou ao Estado, um cadastro de cultura. Quanto aos artistas, o senhor sabe me dizer se artista ou dito como artista que tinha emprego fixo poderia receber esse auxílio? Se ele tivesse trabalho fixo, Exato. O recurso era para manutenção do espaço. Não, o artista, eu estou perguntando agora, não o espaço. O artista, o cantor de barzinho. Ele é cantor de barzinho de final de semana, mas durante a semana ele trabalha normalmente no comércio. Ele poderia receber o benefício? Se ele comprovasse que a pandemia, de alguma maneira, né, prejudicou a sua forma de renda, acredito que sim. Mas tinha os critérios para serem seguidos. Mesmo tendo emprego. Eu não fazia parte da comissão, sim, tá bom? Eu sei. Outra questão. Funcionário público poderia receber esse benefício? Eu não tenho conhecimento se os critérios permitem, né? Não foi um edital publicado por mim, né? Então não sei. Não tenho conhecimento para opinar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Doutor Lemar, Cidinho. Cidinho, com relação a esse dinheiro que foi recebido pelos artistas, a lei prevê a necessidade de prestação de contas. Sim. O senhor sabe se as prestações de contas foram feitas? A Nicole é responsável por receber a prestação. E a educação tem um contador, o Edilson. Nós combinamos que ela receberia, conferiria todos os documentos, que há no edital também um anexo que demonstra de que maneira essa prestação de conta deve ser feita. O que a Nicole tem feito? Recebido aqueles artistas que vão até a biblioteca prestar as contas, ela faz um checklist para ver se todos os documentos estão ali e a gente vai passar para o contador, porque nem eu, nem a Nicole somos formados nessa área de contabilidade para ter como analisar mais a fundo esses documentos que são entregues. Perfeito. E com relação à contrapartida que os artistas precisam dar pelo esse recebimento, o senhor sabe alguma coisa sobre isso? Do inciso 1, eles já fizeram contrapartida o ano passado. Foram marcadas lives, teve uma sequência, né, um cronograma de apresentações. Em relação aos espaços, nós já fizemos 2 reuniões, estão sendo organizadas por causa do momento da pandemia. Alguns colocaram no projeto, né, que precisariam de público. A maior parte do público dessas contrapartidas são crianças da escola pública. E como as escolas não estavam em funcionamento, esses artistas, esses espaços não conseguiram apresentar a contrapartida. A Nicole tem uma organização com prazos estabelecidos para que cada um se apresente e que não haja, né,
todas as apresentações num mesmo mês, numa mesma semana. Certo, e está tudo documentado lá. Tudo documentado. Fizemos 3 reuniões para conversar com os artistas, para combinar algumas coisas que o edital não tinha deixado bem claro. Por exemplo, despesas, né? Quais despesas eles poderiam apresentar agora na prestação de contas? Havia uma dúvida se era dos 3 últimos meses, 6 últimos meses, e ficou definido algo nessa reunião. Tá bom? Muito obrigado. Senhor Aparecido, por favor. O senhor, qual função o senhor exercia até dezembro de 2020? Eu era assessor técnico pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. O senhor tinha algum contato direto com a dona Daiane Belas? Eu tinha, porque trabalhava na secretaria, né? Na parte pedagógica existem os supervisores e o assessor técnico pedagógico, que trabalha diretamente com professores e assessores. Eu era responsável pela formação em rede do município. Em relação à cultura, o senhor Não. não tinha nenhuma ligação? Direta, não. Porque a parte... Às vezes envolve, porque a parte pedagógica às vezes faz, né? Nesses 5 meses que o senhor está secretário de Educação e Cultura, nessa apuração e nesse imbróglio todo que virou a Lei Aldir Blanc, infelizmente, né? Sim. O senhor chegou o senhor não chegou a ver nada discordante ou algo assim, um erro gritante nesses contratos, nesses auxílios que foram oferecidos aos artistas? A gestão ficou responsável pelos espaços, né? E o que aconteceu? A Nicole pegou todos os projetos, começou a conferir, e uma das coisas que chamou a atenção nossa é que alguns projetos eram, que ela me passou, né? Tinha algumas semelhanças. Aí ela falou, nós precisaremos conversar com os autores desses projetos para compreender por que pessoas diferentes estão com projetos semelhantes. E fizemos reuniões para conversar, explicar, mas nada além foi me relatado nesse período pela Nicole, que foi a funcionária, né, responsável para tratar com os donos de espaços, né, culturais sobre isso. Agora, nesse período que o senhor está secretário, o senhor não estranhou a intempestividade dos pagamentos, a maneira com que foi feito, porque nós estamos de posse de todos os contratos feitos, de todos os projetos artísticos feitos, e existem plágios, assim, literalmente idênticos. E vocês tomaram alguma medida, além dessas 3 reuniões, e o que vocês decidiram enquanto governo atual? Na nossa última reunião, nós definimos que será necessário uma equipe para não achar. A Nicole estava funcionária municipal, eu também sou, eu estava na gestão anterior, não na parte de cultura, mas como assessor, para não achar que são caças às bruxas, nós decidimos fazer uma equipe à parte para esses indícios, como eu disse, né, de projetos semelhantes para investigação. Uma equipe que não envolvesse necessariamente eu e ela, para não dizer que é algo pessoal contra a gestão, os gestores anteriores. Senhor Aparecido de Mello, o senhor não acha que o senhor foi negligente, ignorando essa convocação da dona Nicole Bueno, ou essa funcionária Meire Casari foi omissa e ela é passível de alguma punição? Eu entendo que teve um erro de comunicação aí. Como, de alguma maneira, né, a Nicole recebeu um requerimento que eu entendo que deveria ser direcionado a mim, inicialmente, eu acreditei erroneamente, aí foi um erro meu,
que ela já tinha sido avisada. E, pelo que a funcionária me passou, quem entregou o ofício foi a Nicole para ela. Então, houve sim um erro de comunicação aí, mas eu acredito que negligente não, porque tudo que foi solicitado por essa casa foi atendido. O procurador, quando foi lá buscar os documentos, já estavam todos prontos, separados. Não há, da nossa parte, nenhum... Não acho que seja negligência. Acredito que foi erro mesmo de comunicação aí. A gente está aberto, acha importante essa investigação e, com certeza, vamos colaborar naquilo que for possível. O senhor não acha que está existindo uma quebra de hierarquia na sua secretaria? Em que sentido? Nesse sentido, do senhor não saber de tudo. Sim, É por claro isso que que o eu senhor não falei tem a que obrigação de saber tudo, né? Mas eu acredito que houve um erro de comunicação aí, mas que talvez tenha partido daqui também quando direcionaram diretamente a ela, né, um requerimento. Que ela é chefe de cultura, mas eu sou o secretário de Educação e Cultura. Talvez o requerimento devesse vir para mim e eu redirecionar para ela. Senhor Aparecido, na verdade o senhor está tentando justificar um erro comentando Não. um outro erro, né? Não, O senhor toda vez incisivamente acredito- fala desse requerimento. Não, eu acredito que foi erro da nossa parte, sim, mas por falta de comunicação, não negligência ou para esconder alguma coisa. Tá Porque certo. assim que tudo que foi solicitado foi atendido de pronto, com exceção disso que eu considero um erro grave de comunicação. Não de negligência, porque a gente não tem se negado ou oferecido, né, alguma resistência para oferecer alguma informação, aquilo que vocês precisarem. Eu me coloco à disposição e garanto que esse tipo de falta de comunicação não vai acontecer de novo. O senhor conhece Marcos Fabrício? Conheço, foi na secretaria esse ano. O Marcos Fabrício, ele é artista? Eu conheço ele da secretaria, eu não conheço ele fora da secretaria. Funcionário público municipal, ele é? Acredito que não, pelo menos da Secretaria Municipal de Educação, eu nunca vi ele em nenhuma lista de professor, alguma coisa assim. O senhor sabe me dizer se ele recebeu algum dinheiro proveniente da Lei Aldir Blanc? Não tenho conhecimento. O que eu sei é que a Nicole me passou que tem algumas pessoas dizendo que ele recebeu indiretamente ou diretamente. Isso eu tenho conhecimento. O senhor sabe me dizer quem eram os funcionários públicos que compunham a comissão que analisava os projetos da Aldir Blanc? A Nicole me passou que o Dantas estava na comissão. por favor, dê o nome completo. Eu não sei o nome completo, é só o sobrenome. Tá bom. Dantas. Público era ele, aí tinha representante da sociedade civil e eram 3 da comissão. Não vou lembrar de cabeça agora. Existia um conselho municipal que deliberava a respeito desses contratos? Era consultado um conselho Na municipal de verdade, cultura? fizeram uma comissão, da qual a Dayana era a presidente, né, especificamente para a Lei Aldir Blanc. E quando foram premiar, teve essa comissão de premiação. Essa comissão foi ouvida? Nós temos ata dessas reuniões deliberando esses contratos? O senhor tem conhecimento? Tem atas. Todas as reuniões têm atas. O senhor chegou a ver alguma ata em duplicidade da mesma reunião, com assinaturas diferentes? Lá dessa conselho? comissão, não. O senhor Edilson, a quem o senhor se refere, contador de onde esse moço? Ele é contador da prefeitura e presta serviços para a educação. A parte de contabilidade da educação é ele que faz. Edilson Ota.
Essa ida do senhor Marcos Fabrício à Secretaria de Educação, ele teve com o senhor? Sim, ele foi 2 vezes perguntando se não abririam editais esse ano. E nós explicamos que a lei não permitia nesse ano, porque o recurso federal deveria ser gasto e empenhado até 31/12, por causa de uma medida provisória do governo federal. Se não me falha a memória, de 25 de dezembro. Essa conta específica da Lei Aldir Blanc, o senhor tem conhecimento do saldo dela, enquanto secretário? Em março, a gente pediu um demonstrativo, tinha 40 mil e pouquinho, mas tinha um espaço, um representante de espaço que ia devolver. Essa devolução foi feita ao Edilson, e na nossa última reunião, a secretária de Finanças disse que, contando com juros e tudo mais, tinha em torno de 53 mil. Não vou lembrar exato os valores, mas aí já juntava o saldo do ano anterior, de 40 e tantos, mais a devolução que foi feita esse ano. Senhor Aparecido, enquanto secretário de Educação e Cultura, o senhor está tomando alguma providência no sentido de verificar se existe, e nós já verificamos que existe, e muito, pagamentos indevidos, a fim de que a Prefeitura reveja esses valores? Sim. Quais são os planos de execução? A nossa... formar uma comissão para analisar de forma independente, que participe um representante da Prefeitura, um representante da Cultura e um da sociedade civil. Como eu disse, para não acharem, né, ou pensarem que isso é uma caça às bruxas ou algo assim. Principalmente porque eu e a Nicole somos funcionários públicos e estávamos, eu, na gestão anterior. Eu vou, antes de formular qualquer questão dos membros dessa comissão, eu vou franquear a palavra para o senhor. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, ou se o senhor sabe de alguma coisa errada que aconteceu na sua secretaria antes da sua gestão, se o senhor tiver conhecimento, o senhor diz agora. Porque se tiver, e o senhor tiver conhecimento, é melhor que o senhor diga agora, certo? O senhor tem a palavra. Sobre a lei Aldir Blanc, o que a gente observou que o pagamento para os espaços foi feito muito rápido, no mês de dezembro. Isso eu tinha observado, né, no final do ano, e foi uma reclamação de todos os trabalhadores de cultura agora, que o processo se iniciou em dezembro e terminou em dezembro também. Então, é algo que a gente já tinha conversado. Se nós formos abrir edital agora para o restante do dinheiro que tem, né, a gente vai cumprir os prazos certinho, dando um tempo maior para que as pessoas tenham publicidade, né, e tenham tempo para participar do processo de uma forma mais tranquila. Acho que as coisas foram feitas muito rápido, entendeu? Tipo, vamos gastar esse dinheiro porque tem que acabar com esse dinheiro nessa gestão. O senhor tem essa impressão? Sabia-se, isso eu posso afirmar, que ela tinha uma data para gastar o dinheiro. Era até 31/12. Inicialmente, isso porque eu conversei com ela. Ela imaginava que a próxima gestão poderia gastar o dinheiro. Depois, a Daiana ficou sabendo que teria que ser gasto até 31/12, empenhado e gasto, senão esse dinheiro seria devolvido. A nossa última orientação do Ministério da Cultura era para guardar em conta, né, e que não poderíamos gastar. Ela sabia que teria que gastar até 31/12, senão o recurso seria devolvido aos cofres do Estado. Senhor Aparecido,
eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, que não tem nada a ver com Lei Aldir Blanc, mas tem a ver com educação e cultura, e eu vou pedir uma máxima sinceridade do senhor e vou dar a liberdade do senhor responder ou não. Existe um recurso do governo federal, do Fundeb, que esse dinheiro é noticiado a boca miúda aí, muita gente fala, principalmente na área de educação, que o senhor é da educação, professor, não sei, e que esse dinheiro geralmente é gastado no afogadilho, no final do ano, não tem o que fazer com esse dinheiro e gasta ele a esmo. Isso procede? A experiência que eu tenho agora, estando na gestão, é o seguinte: o Fundeb, a maior parte da verba que a gente recebe é gasta com o pagamento de professores. A nova lei determina que 70% dos recursos que são repassados deva ser gasto com o pagamento de professores. Mas sobra ainda um percentual de, se não gastar, né, de 30%, que não pode ser gasto, digamos assim, com pagamento de bônus de professor. Se a gente gastar menos de 70%, gastar, por exemplo, 60%, 10% dessa verba eu posso, no final do ano, pagar como bônus aos professores. Talvez, aí é que eu estou, né, utilizando essa possibilidade, se tem que gastar os 100%. Se não utiliza, se não planeja bem, chega final do ano, acaba gastando parte desses 30% no afogadilho, utilizar a expressão que o senhor utilizou. Senhor Aparecido, o senhor tem conhecimento se houve um agenciador de artistas, alguma denúncia nesse sentido, alguma reclamação nesse sentido? Pelo que a Nicole tem me passado, houve sim. Por isso que a gente tem pensado até em criar essa comissão independente, que eu disse, né, um representante da prefeitura, um da cultura e um da sociedade civil, porque há denúncia sim. O senhor pode falar o nome de quem? A denúncia é em nome de quem? Quem é essa pessoa, o agenciador? Pelo que a Nicole me passou, o Marcos, esse Marcos aí. Marcos Fabrício? Fabrício. Certo. Sem mais perguntas. Fazendo as vezes do presidente, eu quero deixar os vereadores que nos acompanham à disposição para fazer alguma pergunta, caso entendam pertinentes e necessário. A palavra está franqueada a Vossas Excelências. E já, de antemão, fazer um requerimento ao presidente para que junte cópia no nosso departamento jurídico desse ofício e do depoimento do secretário, para que a gente possa analisar se houve aí alguma infração por parte dos funcionários em cima da lei que orienta a função de cada um e como cada um deve se comprometer, que é o estatuto, porque caso tenha ocorrido alguma infração, obviamente essa CI tem que tomar as providências cabíveis contra os funcionários que cometeram eventualmente esta infração. Vereador. Sem perguntas, agradeço, senhor Aparecido, doutor Eliomar e todos os presentes. Eu agradeço os vereadores aqui presentes, vereador Lagoa, vereador Bahia e o vereador Joque. Agradeço a imprensa, a presença da nossa gloriosa Polícia Militar de São Paulo, doutor Eliomar. Senhor Aparecido, eu estou agradecido. Só uma ressalva, eu acho que o senhor deveria, sim, estar mais atento no que está acontecendo dentro da sua secretaria, na questão hierárquica. Obrigado. O vereador tem alguma coisa a colocar? Eu dou por encerrado esse depoimento. Agradecido.